Palmas para o STJD e toda a palhaçada aí que aconteceu no caso do Bruno Henrique, gente. Bora lá, porque tem informações. Acreditem ou não, foi suspenso novamente a audiência ali, né? O julgamento do Bruno Henrique. Cara, bem-vindo ao Brasil. Não, mas o problema, sabe qual é o problema aqui maior? É eles falarem, ou melhor, a torcida do Flamengo, né? Ir na frente da CBF, fazer protesto, levantar hashtag, fazer campanha aqui no Grito Não, falando que o problema é o Palmeiras. É o Palmeiras. E o novo julgamento do Bruno Henrique foi adiado para ou quinta, ou sexta, ou segunda-feira. Quem aposta aí comigo que ele vai ser adiado até a final da Libertadores? Hã? Vamos bater uma apostinha aí, valendo um dinheirinho? Que vergonha. E teve também o julgamento do Alan. Bom, tem muita coisa pra gente falar. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, porque eu tô aqui todos os dias trazendo informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês. E olha só, eu vou trazer aqui uma explicação de um advogado, porque eu acho que ninguém melhor pra falar aí, né, com mais detalhes para que a gente entenda, porque, enfim, somos pessoas leigas, né, não entendemos de processo, não entendemos da parte jurídica, eu pelo menos não entendo de artigo A, B, artigo 100 e não sei quantos, mas enfim, o advogado vai explicar, eu quero trazer aqui para vocês, porque talvez vocês não tiveram acesso aí a essa postagem, enfim, essa explicação, tá? Vamos lá então. Antes eu quero só complementar aqui, porque assim como esperávamos, o Palmeiras teve mais 3 jogadores convocados ali para o Uruguai, tá? E com isso, nós temos agora 9 desfalques para o jogo contra o Santos. Será que teremos jogadores para jogar? Será que teremos? Será que teremos jogadores para compor ali o banco de reserva do Palmeiras contra o Santos? Nem sei. Eu sei que com isso, ó, estaremos sem o Gomes, sem o Sousa, sem o Vitor Roque, sem o Flaco, sem o Piquerez, sem o Emiliano, sem o Facundo, sem o Andréas Pereira também, porque ele tomou o seu 3º cartão amarelo, e agora sem o Alan. A gente vai falar do julgamento do Alan. Cara, inacreditável. Vamos começar pelo Bruno Henrique aqui, porque vou passar aqui para vocês o que foi explicado pelo advogado Maurício Corrêa, tá? Vou dar os créditos aqui para ele. Ele colocou o seguinte: voto do relator do STJD enquadrou o caso de Bruno Henrique no artigo 191 do CBJD e não no 243A. Entendeu que não houve dolo nem manipulação, apenas infração disciplinar leve. Na prática, isso afasta a acusação de manipulação e reduz drasticamente a pena. Bom, teve colegas do Bruno Henrique aí, né, jogadores de futebol, que pegaram penas muito maiores, né? Teve jogador que ficou 1 ano fora por ter práticas parecidas com a do Bruno Henrique. Mas é óbvio que eles iam dar um jeitinho, gente. É Flamengo, cara. É Flamengo, eu sou obrigada depois. Por isso que eu fico extremamente irritada a ver torcedor do Flamengo fazendo campanha dizendo que o problema é o Palmeiras. É porque o Palmeiras faz pix para um, para outro. O Palmeiras tá manipulando o Campeonato Brasileiro. Vocês são uma vergonha! Uma vergonha, tá? Olha o que tá acontecendo no caso do Bruno Henrique aqui. Vocês estão passando pano para isso. Gente, vocês querem apostar comigo que esse julgamento vai ser adiado até a final da Libertadores? E se acontecer antes do julgamento, de fato, né, o veredito final, vocês querem apostar comigo que ele vai ser absolvido, cara? Eu tenho quase absoluta certeza que ele vai ser absolvido, tá? Enfim, deixa a opinião de vocês sobre o caso do Bruno Henrique. Inclusive, eu não trouxe vídeo mais cedo porque eu estava esperando a decisão. Gente, eu de verdade achei que teria uma decisão final, né? Que falaria, no caso ali, se ele pegaria tantos jogos, se ele ia ter que cumprir a partir desse momento. O Bruno Henrique, mais uma vez, foi peça fundamental pro Flamengo ter vencido o Santos, tá? Ah, mas o Flamengo já estava vencendo quando o Santos tentou ali buscar o empate. Tá, e se o Bruno Henrique não tivesse feito o gol? Seria a 2? A 2? Ah, mas poderia ser diferente. Cara, o Bruno Henrique tá decidindo. Ele é pelo menos 70% do time do Flamengo. E eu acho que até flamenguista vai concordar com isso. Porque eles estão desesperados para que o Bruno Henrique seja absolvido. Porque eles sabem da qualidade do Bruno Henrique. Ah, mas eu queria ver se fosse jogador do Palmeiras numa reta final de campeonato, né? Hã? O Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, vai disputar a final da Libertadores com o Flamengo, e um jogador do Palmeiras, né, que tivesse passado pelo que o Bruno Henrique passou, tivesse sendo ali, ó, adiado o julgamento dele final. Como é que estaria a mídia flamenguista, seus hipócritas do caralho? Não venham aqui me pedir imparcialidade é a bunda de vocês, tá? Eu vou defender o Palmeiras. O Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras.
E aí teve mais. Vamos lá pro caso do Alan, gente, porque o Alan, ele foi julgado, né? Hoje também. Vamos lá. O Alan foi expulso em julho. Fiz uma colinha aqui pra não esquecer de falar nada. Gente, ele foi denunciado e julgado só em outubro, ou seja, 3 meses aí depois. E aí, ele foi punido em uma partida, tá? Que foi jogada em uma data FIFA. Ok? Anotem isso, certo? Aí o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo. Um mês depois, ele foi julgado novamente, no caso hoje, e sai de novo a decisão, que no caso são 2 jogos, tá? E detalhe, foi um lance super normal, lance de jogo, tá? Ele pegou 2 jogos, tá? E não é um jogador que tem histórico enfim, né, de ser agressivo, nada do tipo. E de novo ele vai ter que cumprir em uma data FIFA. Nossa, que coincidência, né, Palmeiras? Hã? O Palmeiras esqueceu de lavar a mão do STJD também? Ô, Leila, você esqueceu, Leila, de fazer o Pix? Né? Porque não tem ninguém ajudando o Palmeiras, não? Hã? Esqueceu o Pix, Leila? Gente, estou sendo irônica, pelo amor de Deus, tá? Porque é inacreditável a gente ter que aguentar tantos insultos de torcedores rivais, dizendo que esse campeonato tá manipulado e manchado. Olha a comparação dos casos aqui. Inclusive, quero ver o que o Mauro César vai falar, né? Vocês lembram que o Mauro César, ele comparou o Palmeiras, ou melhor, a situação do Alan com a situação do Bruno Henrique. Eu quero ver o que vai sair da boca do senhor Mauro César dessa vez. Gente, pra mim é uma vergonha. De verdade, eu sinto cada vez menos prazer de acompanhar futebol por conta dessa sujeira que acontece internamente, sabe? De um clube que tem a história manchada por várias coisas que eu não preciso ficar pontuando uma por uma aqui. Só uma, 87 é do esporte. Vir falar de manipulação de Campeonato Brasileiro e dando a entender o senhor presidente do Flamengo que o problema é o Palmeiras, que o Palmeiras tá tentando manipular alguma coisa para ganhar campeonato aqui para vocês. Ai, eu não tenho paciência, cara. Aqui para vocês. Aqui. Sabe? Sabe esse aqui para vocês? Então, tamo junto, torcedor do Palmeiras. Deixa a opinião de vocês aí diante de tantas informações, de tantas coisas que aconteceram nessa segunda-feira agitada. Só que diferente de torcedor do Flamengo, que fica jogando culpa em A e B, eu jogo a culpa no meu time quando de fato precisa fazer. Como pra mim ontem foi total incompetência do Palmeiras de não ter vencido o Mirassol. Eu não vou ficar falando de manipulação, é que eu estou aqui me defendendo, tá? Estou defendendo o Palmeiras, porque o Palmeiras foi acusado de manipulação. Palmeiras foi acusado de fazer pix para um para outro, tá? Agora, ao contrário dos nossos amigos flamenguistas que conseguem ficar o tempo inteiro justificando o seu fracasso, né? E a sua incompetência, eu não. Quando eu preciso falar dos erros do Palmeiras, eu falo. Como pontuei ontem, vacilou e vacilou grandão. Não poderia ter perdido para o Mirassol. No máximo ter conseguido ali um empate, tá? Mas o Palmeiras ontem displicente total. Entrou com salto alto, achou que qualquer momento viraria o jogo. O Palmeiras a virada, time do amor. Mas ontem não funcionou, tá? Então, ao contrário de vocês, eu tenho caráter, tá? E eu sei assumir quando o meu time não tá bem. Quando as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecesse. Não vou ficar culpando A ou B, não. Beleza, torcedor do Flamengo? Dito isso, deixa a opinião de vocês, gente, sobre tudo que aconteceu. Eu volto com mais informações do Verdão. Tamo junto, até mais. E avante, palestra.